Muito bem, galerinha. Agora a aula vai ser uma aula de programação, beleza? Eu vou fazer um jeito diferente. Muitas vezes a gente coloca conceitos diálogos aí e vocês não vão entender muito bem. Então, o que eu vou fazer? A gente vai fazer num formato um pouquinho diferente, para que fique bem facinho para todo mundo entender o que é programação, beleza? Bom, vamos começar, né? Bom, aqui a gente colocou uma coisa chamada receita, né? Uma receita de como fazer o miojo. Professor, isso é mesmo que eu estou vendo? Você ficou doido? Não, galera, não fiquei doido. Isso aqui faz parte da nossa aula. Eu vou utilizar ela como exemplo, beleza? Vamos tomar esse seguinte aspecto aqui, né? A nossa receita de miojo vai precisar de um pacote de macarrão instantâneo, de sua preferência, um tempero a gosto, que às vezes vem com ele também, né? Um pacotinho, 300 ml de água, geralmente, e ó, para você fazer, você vai precisar de uma panela, você esquenta a água, levar até ela levantar a fervura, seja no forno, no fogão ou micro-ondas, beleza? Aí depois você vai adicionar um macarrão instantâneo com fogo desligado ou ligado, de acordo com a sua preferência, até que ele fique amolecido, né? Daí ele tá dando sugestão para que você deixe ele por 3 minutos. Depois você vai despejar o tempero pronto, mistura lá. Depois você desliga o forno, se já estiver ligado. Se não estiver ligado, você não precisa desligar. E aí você pode se servir à vontade, beleza? Isso aí é a nossa receita de miojo. Guarde muito bem essa receita aí, porque a gente vai precisar dela já já. Olha só, galerinha. Na programação a gente tem dois conceitos importantes que vocês precisam entender para poder correlacionar aí na nossa querida receita, né? A gente tem aí a questão de variável, né? Variável é tudo aquilo que varia, né? Que ela pode se modificar. Constante é aquilo que não varia. Por exemplo, a caixa aí que você está vendo é uma caixa que pode conter várias coisas, né? Ou seja, até como uma forma como a gente já falou aqui, ó, varia, né? Várias coisas. Então, ó, por exemplo, a caixa você pode abrir e colocar uma bola, você pode colocar um troféu, você pode colocar um copo, pode colocar várias coisas. Então, a caixa é variável por conta disso, porque ela tem uma informação lá dentro, né? E essa informação ela pode variar, ela pode se modificar. Já constante não é algo que varia. Pi é um exemplo de uma constante, ou seja, pi vai ser sempre 3,14 e outros números aí, beleza? Mas aí, o pi ele não se modifica, beleza? Frisando bem isso que é importante para que vocês possam entender as coisas. Olha só, vamos botar aqui a definição logo de programação para que vocês possam ter uma noção mais ou menos de como é que a gente vai relacionar com a nossa receita. Olha só. De uma forma geral, a programação é um processo de escrita de testes e manutenções de programas de computadores, e esses programas, por sua vez, são compostos de um conjunto de instruções determinadas pelo programador que descrevem tarefas a serem realizadas pela máquina e atendem a diversas finalidades. Bom, quem aí já tem um pensamento um pouquinho mais acelerado já deve ter mais ou menos a noção de como é que a gente vai relacionar. Mas vamos lá, vamos voltar aqui agora, vamos mudar esse conceito aqui também, né? A questão de linguagem de programação. Vamos supor o seguinte: vamos supor que você conversou com seu amigo aí, e seu amigo ele não fala em português, ele fala inglês, né? Então você precisa entender inglês, você precisa estudar inglês para poder conversar com ele. Da mesma forma são os computadores, só que eles não falam somente inglês, né? Eles falam em lógica binária, né? E que é o que a gente chama de zeros e uns, né? Então ele entende o que é ligado e o que é desligado.
ele não vai entender sua palavra, por exemplo, não vai entender qual é o seu nome, ele vai entender zeros e uns. E aí você precisa meio que decifrar essas questões, tipo, você precisa converter essas informações para zeros e uns, que existem certos padrões. E aí você consegue, por exemplo, programar computadores. Mas detalhe, isso parece ser algo muito complexo. Então, a linguagem de programação é um método que você consegue, por exemplo, dar instruções de uma maneira mais fácil para os computadores e para microchips, o que você for estiver programando, para você poder fazer executar o que você deseja que o computador faça, o que o dispositivo que você está querendo utilizar faça, né? Então, assim, o que é a linguagem de programação? É uma linguagem que você vai utilizar para poder definir os parâmetros que você precisa dentro do seu programa, beleza? Um exemplo delas aí é o JavaScript, um exemplo delas também é o C++, tem o Java também. Existem várias linguagens de programações. Assim como existem nossos idiomas, a gente consegue conversar entre as pessoas, beleza? Então, a linguagem de programação é um idioma que o computador é capaz de entender, beleza? Existem vários métodos aí, a gente não vai adentrar muito nessa questão porque ela é complexa agora nesse exato momento, ok? Então, bora lá. Vamos relacionar agora com a nossa receita de miojo. Beleza, a gente pegou aqui, ó, copiou a receita lá naquele slide, né? A gente vai precisar de um pacote de macarrão instantâneo, tempero a gosto e 300 ml de água. Olha só, aqui vamos pegar aquele conceito lá de variável e constante. Bom, vamos lá, eu vou colocar aqui uma canetinha aqui, massa, ó, canetinha, cadê? Canetinha, pronto, aí. Olha só, você vai precisar de um pacote de macarrão instantâneo. Isso aqui varia. Você pode colocar 2 pacotes? Pode. Você pode colocar só um pacote? Pode. Mas na nossa receita, para a gente fazer uma porção, é só precisa de apenas um pacote. Então, nesse caso aqui, isso aqui a gente chama de constante. Ou seja, esse pacote aqui ele não vai mudar, beleza? Ele não muda e ele é constante. Tempero a gosto. Vamos supor que você gosta de orégano, requeijão, essas coisas assim. Então, você pode colocar várias coisas, variáveis. Então, ó, isso aqui é uma variável. Se você não quiser colocar tempero também, você pode considerar isso aqui como variável. Beleza? E olha só, 300 ml de água. Isso aqui é uma pegadinha. Olha só, a água pode se modificar? Pode. Ela pode ser congelada, pode ser frita, mas ela vai deixar de ser água? Não vai. Só que tem um detalhe. Aqui tem 300 ml. Você pode colocar, por exemplo, outras coisas, né? Então, é 300 ml de água. A gente chama isso de variável. Você pode colocar, por exemplo, 250 ml de água, dependendo da receita. Então, isso aqui varia. A única coisa que não se modifica é que você precisa de um pacote de macarrão. Tá entendendo? Então, nesse aspecto aqui, eu só estou querendo exemplificar. Vocês não precisam definir ainda, nesse exato momento, o que é variável e o que é constante, beleza? Então tá, agora, o que eu vou ensinar aqui para vocês? Na programação, a gente tem uma coisa que a gente chama de função, beleza? Lá na matemática, existe lá o x, o y, e aí, de acordo com o valor que se atribui para a função, ele vai soltar um outro valor, né? Então, o que a função é na programação? A função é nada mais, nada menos do que uma maquininha, né? Você coloca uma maquininha lá e cada maquininha vai ser responsável por fazer algum procedimento, né? Então, ó, como fazer? A gente vai te dizer que isso aqui, ó, por exemplo, é uma função, beleza? Aonde você pega as informações, né? Vou dizer aqui em x, e aí, ó, você vai jogar na função e ela vai te cuspir um resultado, por exemplo, que aqui vira a, beleza? Então aqui, ó, como função é essa parte onde a gente diz como fazer, né? Em uma panela aqueça a água até levantar a fervura. Então, ó, a panela é a função, né? A água é o x, ou seja, o fator, a variável, é o constante que você está manipulando aí. E a levantar a fervura seria o a, tá entendendo? Então, essa parte de como fazer a gente chama de que é uma função. Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo. Olha só, adicione o macarrão instantâneo e deixe por 3 minutos. Então, né, nesse caso aí, a gente vai pegar o macarrão, que é uma constante, né, e vai deixar ele por 3 minutos adicionado na água, né? Isso também é uma outra função, é uma instrução, beleza? E ó, aqui também é o último
a última parte aqui para você fazer a nossa receita. Despeje o tempero pronto, que já vem junto com o macarrão, e desligue o forno. Bom, então aí ó, ele está pedindo o resultado, né? Então ele pegou e jogou um resultado aí que seria o tempero pronto. Ele está pegando, acrescentando o nosso macarrão que já está na água, né? E aí ele está pedindo para você desligar o forno. Então, galera, quase todas as receitas são programações resumidas. Só que ela está numa linguagem que você entende. Beleza? Se você passar isso para o computador, possivelmente ele não vai entender, porque ele precisa de uma linguagem de programação para que ele possa interpretar isso aí. Beleza? Passado esses conceitos aí básicos, vamos agora para um outro slide. Olha só, Khan Academy. Professor, o que é esse tal de Khan Academy? Seguinte, galera, a gente vai utilizar essas plataformas aí nas nossas aulas, né, enquanto estiver nesse cenário atual. Eu fiz o favor de ajudar vocês aí, eu fiz um cadastro da turma de vocês nessa plataforma. E aí o que você vai fazer? Eu vou passar um vídeo daqui a pouco aí explicando como é que a gente vai fazer parte de cadastro, como é que você vai acessar seu material bonitinho, beleza? E o que você vai fazer? Você vai pegar o seu e-mail aí do seu que está registrado na sala de aula, beleza? Mas vamos lá, vamos falar o que é o Khan Academy. Khan Academy é uma ferramenta, né, que você pode utilizar para estudar várias disciplinas da área de exatas. Português também tem muito material bacana lá. A parte de programação, animação. Então, caso você tenha curiosidade, pode acessar ele também. O site está expresso na nossa tela, né? E detalhe, a gente vai utilizar ele para aprender programação em JavaScript, beleza? A gente vai manipular. Daqui a pouco eu vou passar aqui o exercício para vocês, como a gente vai fazer isso, né? Mas olha só, ele é utilizado pela NASA, ele é utilizado pelo Museu de Arte Moderna, pela Academia de Ciências da Califórnia, o MIT e várias outros tipos de instituições que vão aperfeiçoando a ferramenta, né? Ele surge aí para poder auxiliar vocês em sala de aula também. Existe a possibilidade de você baixar eles em aplicativo. Eu não recomendo, eu recomendo você utilizar ele pelo computador, até porque fica mais fácil para você digitar nas nossas tarefas. Mas caso você prefira acessar pelo seu celular, você pode acessar também, beleza? Tem disponível aí para Android e iOS, eu imagino. Beleza? Então, bora lá. Muito bem, galerinha. Aí, ó, vou mandar esse link aqui para vocês, né? O link desse site aí. Foi o link que tava aí no slide. Vou mandar aí pelo chat. E, ó, você vai acessar esse site, vai fazer uma conta nele. Porque esse site aí é o site que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Beleza? Então, para você criar uma sua conta, você vai clicar aqui em cadastrar-se. Olha só, depois que você clicou em cadastrar-se, vai clicar em aluno, beleza? Não precisa marcar professor nem pai, porque senão você não vai conseguir se registrar aqui, ok? O esquema para você receber as atividades é com um aluno. Se você colocar como professor ou pai, não vai dar certo para você receber as nossas atividades, ok? E aí, ó, você coloca a sua data de nascimento e vai preenchendo todas as informações que o site requer aqui. Esse site ele é de graça, você não precisa pagar absolutamente nada. Tem disciplinas aqui, ó. Se você clicar, dá para você ter uma noção de quais disciplinas tem, caso você queira dar uma aprofundada em algum conteúdo específico. O material aqui é de qualidade, é um material muito bom, né? Para a área de exatas está fantástico. Para áreas ali de humanas, por exemplo, história, geografia, ainda está um pouco sutil, né? Mas para a área de matemática, física, química, biologia está bem interessante. E você pode também estudar ciências de acordo com o ano, né? Para conta da BNCC. Caso você tenha interesse também, dá para você aprender um pouquinho também de economia e finanças. Então, esse site aqui tem vários cursos, são gratuitos, né? Eles não vão ser prejudiciais e você pode utilizar eles a qualquer momento, né? Então, bora lá. Muito bem, galerinha. Depois que vocês fizeram o login nessa ferramenta aqui fantástica, a gente vai aparecer essa tela aqui. Caso outro professor esteja utilizando também o Khan Academy, as suas turmas vão estar aparecendo aqui. No meu caso aqui, tem duas turmas. Tem treinamento de cadeira, coordenação. Esse aqui é o treinamento que a gente teve com essa ferramenta fantástica. Tem aqui também, ó, turma teste. Na casa, eu utilizo essa turma teste aqui para poder fazer alguns testes
antes de repassar para vocês, beleza? Mas eu também utilizo ela para poder gravar. E olha só, vamos clicar aqui em recomendações. Pode ser essa recomendação aqui? Pode, se for o professor daquela cadeira, beleza? Agora aqui, ó, é professor de outra turma, né? Então vamos aqui que toma teste, ok? Olha só, nesse caso aqui, a gente vai ter várias recomendações, beleza? E aí, ó, para você aqui, no caso vai aparecer assim, esses botões aqui, iniciar, tudo bem? E aqui vai estar concluída, né? Depois que você terminou de concluir essa etapa. Recomendo, sinceramente, que você faça todas as etapas, ok? Que ela vai ser bem interessante para que você possa adiantando, beleza? E ó, você só vai precisar fazer até o boneco de neve acenando. Aqui tá aparecendo mais coisas, mas isso aqui são partes que você não precisa fazer nesse exato momento. E nem me entregar até semana que vem, beleza? Isso aqui, se você quiser adiantar, pode adiantar também. Vamos lá. Aqui nesse site você tem vídeos, materiais em PDF, você também tem partes de você vai ter que fazer as tarefas. Primeira coisa que você vai ser assistir os vídeos, né? Vamos assistir aqui o primeiro vídeo. Clica aqui, ó, em cima e ele vai aparecer o vídeo, beleza? E ó, no meu caso, como eu já estava assistindo, ele estava começando aqui já no final, mas olha só, vamos assistir aqui de novo, beleza? Olá, seja bem-vindo à programação. Se você nunca aprendeu a programar antes, você deve estar curioso para saber o que significa programar. Bom, quando nós escrevemos um programa, estamos executando no computador uma série de comandos, que parece uma forma estranha de escrita. Você pode pensar no computador como um cachorro muito obediente, escutando cada um de seus comandos e fazendo tudo o que você diz para ele fazer. Mas o que é tão legal na programação? Isso depende do que realmente você gostaria de programar. No final das contas, você pode usar programação em quase tudo, como por exemplo, robôs que são controlados para cuidar de pacientes, ou até mesmo robôs que andam sobre a superfície de Marte para pegar água. Programas podem ajudar carros autoconduzidos a saberem qual caminho escolher. E também podem ajudar médicos a curar doenças analisando uma grande quantidade de dados médicos. Programas podem ser jogos muito divertidos, como por exemplo Doodle Jump, Angry Birds, Minecraft. E além disso, também permitem, por exemplo, a Pixar tornar realidade seus incríveis filmes e animações 3D. Sem falar em filmes, por exemplo, como Harry Potter, que possuem uma série de efeitos especiais. Ou até mesmo seu filme favorito. Tenho certeza que de alguma forma algum computador ajudou a produzi-lo. Programas estão por trás de sites e aplicativos que geralmente você usa todo dia, como por exemplo Google Maps, Wikipedia, YouTube e o Khan Academy, onde você está vendo esse vídeo no momento. Aqui no site da Khan Academy, você vai aprender a criar programas em JavaScript para fazer jogos, animações, desenhos e qualquer coisa que você imaginar em sua mente. Eu sei que deve ser difícil perceber como um programa que faz algum desenho esteja relacionado com algum programa que analisa algum dado médico ou até mesmo algum programa que controla algum robô. Mas acredite ou não, todos esses conceitos básicos são utilizados por todos os programadores em praticamente todos os programas. Se você aprender a programar em JavaScript, outras linguagens ficarão muito mais fáceis de programar. Agora é só continuar. Legal, né, galera? Então, assim, já deu pra dar uma noção mais ou menos como é que o Khan Academy funciona. A gente vai clicar agora aqui, ó, fechar, beleza? E ó, vai retornar aqui para essa tela. Ela pode estar um pouquinho lenta hoje, mas tudo bem, não tem problema. Olha só, aí ó, clica aqui em Aprendendo Programação com Khan Academy. Dá uma lida nesse material aqui que ele vai explicar mais ou menos também como é que funciona, um pouquinho mais detalhado do que o cara falou no vídeo. Beleza. E ó, tem alguns trechos em inglês, tudo bem? Mas você vai tentando dar uma entendida aí. Se ficar alguma coisa assim com dúvida, algum detalhe aí, estamos aí para poder lhe ajudar, né? Mas vai dando uma lida aqui bacaninha. Você vai entender mais ou menos como é que funciona algumas coisas, como é que funciona o Khan Academy. Assiste esse vídeo aqui que ele tá. Tudo bem que ele tá em inglês, mas vê como é que a pessoa tá utilizando a interação entre essa parte aqui do programa e essa parte aqui, beleza? E ó, vamos lá. Depois que você terminou de ver todo esse material aqui, ó, fecha aqui e ó, vamos retornar de novo para minhas recomendações. Beleza?
Aí, ó, clica aqui em desenhando com código. Olha só, galerinha. Clicou em desenhando com código, vai aparecer esta página aqui, ó. E olha só, você tem aqui, por exemplo, uma área livre para você desenhar com seu código, beleza? Mas você não vai saber ainda por cima, mas vamos clicar aqui, ó, para você assistir. Vamos começar a programar fazendo um rosto com círculos. Para desenhar um círculo, nós usaremos o comando elipse. Então, vou digitar elipse no editor. Após escrever o nome do comando num programa, eu sempre coloco um parênteses e um ponto e vírgula. Mas eu não vejo uma elipse. O lado direito ainda é aquele quadro branco chato. Bom, não há uma elipse ainda porque eu preciso passar mais informações sobre onde desenhar a elipse e qual o tamanho que ela deve ter. Como eu estou desenhando um rosto, eu quero que essa elipse seja bem no centro do quadro e bem grande. Vou digitar 4 números. Isso fará o que queremos. E nós vamos explorar o porquê eles funcionam. Tadã! Temos um rosto. Ok, esse é o primeiro número. O que ele controla? Eu posso mudá-lo clicando nele e usando os números para cobrir o trajeto do conjunto. Veja, ele está se movendo ao longo da tela. Então, esse número controla o quão longe a elipse está do lado esquerdo do quadro. E o segundo número? Se eu mudá-lo, a elipse se move para cima e para baixo no quadro. Ok, agora para o terceiro número. Mudando ele, nós fazemos a elipse mais larga ou fina. Muito bem, finalmente o quarto número. O que mais podemos mudar? A altura, fazendo a elipse mais alta ou curta. Assim, meio achatada. Vamos torná-la alta novamente, ok? Agora você sabe o que todos os números fazem. Os 2 primeiros controlam a posição da elipse e os 2 últimos controlam o tamanho da elipse. Nós chamamos esses números para o comando elipse. E, na verdade, nós normalmente chamamos esse comando de função. Então, aqui no nosso programa, nós estamos chamando a função elipse e passando a ela 4 parâmetros que mudam como ela desenha uma elipse. Quando nós descrevemos os parâmetros de uma função, nós normalmente damos a eles apelidos, para que a gente não fique chamando de primeiro e segundo. Vamos ver os apelidos para esses parâmetros. O primeiro parâmetro, lembre-se que ele controla isso. Nós chamamos esse parâmetro de x porque pensamos no x como a direção que atravessamos o quadro, assim como eu estou mostrando aqui. Ele começa no 0 e termina no 400. Então, esse é o nosso x. O segundo parâmetro nós chamamos de y, porque ele controla essa direção. E nós pensamos no y como a direção que desce no quadro. Então, esse é o y. E ele também começa no 0 e vai até o 400, no final da parte inferior. Então, esse é o x e y. Nós chamamos o terceiro parâmetro de largura, porque ele controla a largura, e o quarto parâmetro de altura, ok? Então, agora nós entendemos o que o código está fazendo e o porquê dele. Vamos, então, escrever mais código. Nós temos o nosso rosto, mas ele precisa de uma boca para poder comer coisas. Então, eu irei fazer uma boca digitando uma segunda elipse aqui embaixo. Eu utilizarei o mesmo x da elipse anterior, porque eu quero ele no centro do rosto, mas eu também quero ele um pouco mais abaixo, então eu vou tentar 250 para o y. Para o tamanho, eu quero que ele seja menor que o rosto, então eu vou tentar 110. Ok, é um pouco pequeno, então eu vou alargar ele um pouco mais. Muito bem. Agora precisamos de olhos, porque um rosto sem olhos é um pouco assustador. Vamos começar com o olho esquerdo. Ele deve ficar mais próximo do lado esquerdo do que no centro, então eu vou tentar 150.
e ele deve estar um pouco mais próximo do topo. Então deixa eu tentar 150 para o y aqui. E eles devem ser pequenos círculos perfeitos, então eu vou tentar 30, 30. Ok, eu não vejo meus olhos ainda. O que aconteceu de errado? Ah, aqui está o erro. Ah não, gente, o nosso amigo ONOS aparece aqui. E ele está me dizendo que tem alguma coisa errada com o código. Está faltando um ponto e vírgula. Onde está faltando? Aqui na linha 5. A linha de código que eu acabei de escrever, eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. É um erro normal isso. Deixa eu colocar ele aqui. E pronto, nós temos o nosso olho. Agora, você provavelmente verá o ONOS várias vezes, principalmente quando estiver começando, porque é a sua primeira vez escrevendo código e leva algum tempo para se acostumar com a sintaxe. Além de garantir que tudo está digitado corretamente e usar os parâmetros corretos. E não se esquecer de sempre colocar o ponto e vírgula no final. Então não se preocupe se você encontrar um ONOS muitas vezes, você vai se acostumar com ele, ok? Muito bem, agora finalmente nós estamos desenhando um ciclopes, então vamos precisar de mais um olho aqui. Já que o nosso outro olho é bem parecido com o olho esquerdo, é só eu copiar essa linha do código e colar. E então mover o X e pronto, lindo! Meu rosto está pronto. Ah, eu posso estar com um pouco de fome também. Mas olha só, ele deu 750 pontos, só pelo fato de você ter assistido. E esses pontos eles vão ser acumulados lá na sua areazinha do aluno, beleza? Mas beleza, vamos lá. Olha só, depois que você viu esse vídeo, vai clicar aqui em Dica Rápida. Aqui ele vai explicar mais ou menos, ó, no último guia você aprendeu a usar com o depurador de números. Então, ó, dá uma lida aqui, beleza? E aí, vai observando, ó, se você arrastar, ó, esse íconezinho aqui, ó, se você arrastar vai aumentar, se você arrastar para outro sentido vai reduzir, ok? Mas, ó, ele vai dando algumas dicas aqui bacaninhas, tem alguns comentários que você pode também dar uma lida, beleza? Então, ó, vamos lá, agora aqui, ó, você vai clicar em Desafio Boneco de Neve Simples. Olha só, galerinha, carregou aqui, ó. Desafio Boneco de Neve Simples. Neste desafio, você vai desenhar um boneco de neve usando o comando elipse. Como, por exemplo, desenhar um círculo para a parte de baixo do boneco usando o comando elipse. E este deverá ser o seu primeiro comando, elipse do seu programa. Então, olha só. Aqui vai ter uma dica, né? Tem uma coisa que a gente chama de comentário. Toda vez que você se deparar com esse cenário aqui, ó, duas barrinhas desse jeito, ou tortinhas assim, é comentário, beleza? E eu recomendo sempre que você fique comentando, porque fica mais fácil para você entender as coisas lá mais na frente, beleza? Olha só, por exemplo, você pode clicar aqui, ó, na área onde você vai trabalhar, e aí você monta o seu cabeçalho bonitinho, por exemplo, o nome do programa, né? Ó, programa Boneco de Neve. E aí, ó, você pode colocar também, ó, autor. Vamos colocar direitinho, né? Autor. Matheus. Pronto. Aí, ó, coloquei aqui o nome do meu programa. Coloquei autor. E quando o programa for rodar, ele não vai ler essa parte aqui de programação. Mas na hora que você estiver, por exemplo, dando instrução, explicando o que você está fazendo lá, é interessante que você sempre comente, beleza? Faça esse tipo de comentário na sua programação, que aí facilita. Na hora que você precisar retornar para aquele ponto, você vai saber o que está acontecendo, do que se trata aquela linha de código, beleza? Então, ó, ele está pedindo para você fazer uma circunferência. Então, ó, vamos pedir que a gente vai tentar copiar isso aqui, ó. Ctrl C, e agora eu vou fazer aqui um Ctrl V. Mas olha só, para garantir que você tire ao máximo proveito desses desafios, desabilitamos o recurso de colar códigos de fora. Ou seja, você não vai conseguir colar códigos de fora. Então não dá para você copiar e colar simplesmente. O que você precisa? Vamos digitar, beleza? Ó, elipse. Aí, ó, você abre parênteses e coloca o primeiro parâmetro. O parâmetro que ele diz, olha, ó, x. X é, ó, coordenada do x no centro. Então, vamos colocar ali, ó, 200. Seguindo a mesma linha de raciocínio ali da dica, né? Ó, 300 agora ali para o y, né? O y como sendo coordenada y do centro. Então, vamos lá, 300. Aí, ó, vírgula.
150. 150 é o que? Ó, wait, a largura da elipse, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 150. Se você tem a largura de 150 e você quer fazer um círculo perfeito, ao invés de ser um ovo, por exemplo, você tem que colocar também 150 num outro valor, né? Como ali era a questão da nossa a largura, né? Então agora a gente vai colocar vírgula 150 para a nossa altura. Beleza? E ó, fez isso, você vai fechar aqui o parêntese e vai colocar ponto e vírgula. Olha só, galerinha, aqui ficou verde. Aqui apareceu o personagem aqui elogiando nossa vida, né? Se você, por exemplo, porventura esqueceu aqui, ó, vai aparecer essa carinha que vai falar, ó, parece que você esqueceu de ponto e vírgula. Aí, ó, clica aqui, mostre onde. Ele vai indicar para você onde é que tá errado. Tudo bem? Então, ó, beleza, a gente completou esse desafio. Gente, toda vez que você vê ponto e vírgula é um final de uma instrução, beleza? Ó, elipse é uma instrução e aqui, ó, são os parâmetros da sua instrução. Você lembra lá da nossa história lá do miojo, da água, da massa e tal? Então, isso aqui seria aquela questão lá da água, da massa que você tem que colocar, tempero, essas coisas assim. Então, isso aqui são tudo parâmetros, são informações que você está colocando dentro dessa função, beleza? Então, por isso que isso aqui a gente chama de programação. E aí, vai fazendo essas etapas até você chegar na etapa 3, beleza? E ó, depois você vai assistir esse vídeo aqui, ó. A gente vai assistir esse vídeo aqui juntos, beleza? Então, vamos lá. Vamos revisar o que já sabemos, a função elipse. Eu tenho 4 elipses que desenham um rosto. Se eu quiser mudar algo sobre esse rosto, como por exemplo, fazer com que a boca fique aberta, então eu só preciso encontrar o número certo e alterá-lo. Observe, a boca é a segunda elipse e a largura é o terceiro parâmetro. Por isso eu vou aumentar isso aqui. E pronto, a boca está aberta. Ok, assim entendemos o que são elipses. O que mais podemos fazer? Nós podemos fazer retângulos, utilizando a função rect, outro comando que os nossos programas entendem. Aqui eu vou desenhar um pequeno pescoço para o rosto. E eu até já sei alguns bons números para ele. Aí vamos nós! Assim como a função elipse, a função rect recebe 4 parâmetros e eles são bastante semelhantes. O primeiro parâmetro é x e o segundo é y. O terceiro parâmetro é a largura e o quarto é a altura. Mas os parâmetros não funcionam exatamente da mesma maneira como funcionam para elipses. Deixa eu te mostrar aqui o que eu quero dizer transformando esse rosto humano em um rosto de um robô. O que significa transformar todas essas elipses em retângulos? Eu vou começar com a função aqui do topo. Basta digitar rect em vez de elipse, mantendo os mesmos números. Que legal! O retângulo ficou na metade de baixo da página, mesmo que eu tenha utilizado os mesmos parâmetros da elipse. Mas por que isso aconteceu? Bem, os parâmetros x e y da função rect, na verdade, controlam o canto superior esquerdo do retângulo, não o centro. Portanto, esse retângulo está agora posicionado no que costuma ser o centro do rosto. Então, isso significa que eu preciso fazer alguns ajustes do x e y. Eu só vou diminuir o x e, em seguida, diminuir o y. Isso aí, isso é bem legal. Agora eu vou mudar o resto desses retângulos, alterar os outros em retângulos também. E este aqui, como esse, apenas vamos movê-lo. E como você pode ver, é bem comum não acertar os números na primeira tentativa. Você pode até inventar alguns números, testá-los, ver se você gosta deles, continuar a mudá-los até que se pareça com algo bom. E se você tem algum papel milimetrado acessível, você realmente pode desenhar seus desenhos no papel milimetrado primeiro, que vai ser algo útil para você conseguir entender os números. Eu só vou mover esse aqui para lá, tudo certo, está ficando bom. Então eu estou gostando desse robô, mas eu não gosto do fato de que há tantos retângulos. E eu estou com dificuldade para lembrar qual desses retângulos desenham que parte do rosto. Então, para me ajudar, eu vou adicionar algo chamado de comentário. Um comentário sempre começa com 2 barras e depois um pouco de texto que ajudam humanos a entender o que o código faz. Portanto, esse desenha o rosto, esse desenha a boca
esse o olho esquerdo, o olho direito e o pescoço. Ok, ótimo, agora esse código faz sentido. Deixa eu te mostrar mais uma forma, uma linha, que eu vou usar para desenhar uma monocelha sobre os olhos do robô. Vou começar escrevendo line e, mais uma vez, eu preciso digitar 4 parâmetros. Os primeiros 2 parâmetros são o ponto inicial da linha. Eu vou começar de onde o olho esquerdo começa, 140, 150, ok? Agora você deve pensar que os próximos 2 parâmetros são a largura e a altura, não é? Mas, na verdade, as linhas não têm largura e altura. Linhas têm pontos de início e pontos finais. Assim, os 2 últimos parâmetros vão dizer ao programa onde a linha deve terminar. Eu quero que a monocelha termine onde o olho direito termina. Isso seria 240 mais 30, 270, ok? Eu quero que essa monocelha seja uma linha reta transversal. Então, eu posso usar a mesma coordenada y para o início e o ponto final, 150. Vamos testar, vamos lá. Muito bom! Mas também está parecendo um pouco malvado. E eu não fico confortável com robôs maus, porque eu me preocupo com que eles dominem o mundo, entende? Ou seja lá o que os robôs maus fazem. Então, nós temos que fazer com que ele fique um pouco mais feliz. Aí vamos nós, ok? Deixa-me te mostrar mais uma coisa sobre desenhar formas. Você vê como as nossas chamadas de funções estão ordenadas no editor? A primeira delas é rect e a última é linha. Essa ordem é realmente muito importante, porque essa é a ordem que o nosso programa irá executar o código e desenhar as formas. Veja o que acontece se eu mover o comando boca para que ele fique em cima do rosto. Sumiu, ele desapareceu. Ou pelo menos parece que desapareceu. O que realmente acontece é que o programa desenha a boca, mas em seguida desenha o rosto em cima dela. Portanto, não podemos mais ver a nossa boca. Tenha isso em mente conforme você faz os seus desenhos, porque você provavelmente vai querer que as formas sejam desenhadas na ordem certa, certo? E se você não consegue encontrar uma forma que você tenha desenhado, você pode descobrir o que está escondido debaixo de uma outra forma. Já que provavelmente você não tem visão de raio-x para ver isso, uma coisa que você pode fazer é apenas reorganizar o seu código para descobrir isso. E agora nós temos novamente a nossa boca. Nós aprendemos muita coisa nessa lição, não foi? Mas segure as pontas aí, continue mexendo aqui no aplicativo que logo você vai pegar o jeito dele. Beleza, galerinha. Olha só, vamos lá. Agora, depois que a gente terminou esse vídeo, ele explicou bastante coisa interessante. E ó, deu 750 pontos, né? Então vamos lá. Ó, a gente vai fazer esse último desafio aqui, ó. Desafio do boneco de neve acenando. Então, galerinha, vocês vão fazer esse desafio aqui, beleza? Eu não vou dar instruções, porque eu quero que vocês tentem fazer, beleza? E aí, ó, esse é o último desafio da aula, que vou repassar para aqui para vocês. Não precisa me entregar ainda hoje, né? Como é que vocês vão fazer para entregar? Eu vou explicar já, beleza? Mas olha só, você vai desenhar um boneco de neve, aqui tá o desenho que você precisa fazer, beleza? E vai seguindo passo a passo o que ele vai dizendo aqui, ó. Aqui, né? Ele vai dando as instruções, vai fazendo. Aqui tem já as linhas de código previamente, já mais ou menos como você pode digitar, beleza? E ó, vai botando os parâmetros, vai deixando exatamente dessa forma aqui, tudo bem? E aí ó, depois que validar, ele vai fazer uma figura bacaninha aí. E aí você vai tirar print da sua tela, né? Você vai tirar print, né? Vou botar aqui uma instrução de como fazer print da sua tela, somente de uma área que você está utilizando aí para o Windows 10, beleza? E essa dica agora é uma muito útil e eu me surpreendo que tem tanta gente que não saiba dela. É o seguinte, você precisa capturar a sua tela, de repente você quer capturar a tela inteira, quer capturar uma parte para mandar para alguém ou para colar num documento que você tá fazendo, num e-mail, enfim, serve para qualquer coisa. A gente vai capturar essa tela agora segurando o Shift, tecla do Windows e a letra S. Ele vai abrir o menu de captura. Aí ele te dá a opção de capturar uma área retangular, você tem captura livre também, pode capturar só uma janela ou a tela inteira. No nosso caso aqui, a gente vai capturar só um pedaço da tela, exatamente esse pedaço aqui.
Beleza, tá capturado. Só que agora essa captura já tá salva para sua área de transferência, então você pode colar ela onde você quiser sem precisar salvar pro seu HD. Tipo, tem o nosso trabalho ali, eu posso vir aqui e apertar Ctrl V e tá colada. Você pode colar no Twitter, no WhatsApp, no Telegram, enfim, funciona em tudo. Mas não acaba aí. Se você vier na sua barra de tarefa e clicar no ícone de notificações, a sua imagem tá ali. Você pode clicar nessa imagem para fazer modificações nela. No caso, eu posso escrever coisas nela se eu quiser, fazer anotação, coisa do tipo, todas essas coisas que vocês esperam. E aí depois eu posso salvar de novo para minha área de transferência, e aí é só voltar no lugar onde eu quero colar ela e apertar Ctrl V, e ela é colada com a anotação, ou eu posso clicar nesse ícone de disquete aqui para salvar no meu HD como imagem. Aí eu posso usar depois para alguma coisa. Você sabia dessa? Essa muita gente deve saber, tá? Mas você sabia dela toda? Caso você não esteja utilizando o Windows 10 ou esteja utilizando aí pelo Android, é só você tirar print da sua tela e do seu celular, ou também do seu iPhone, beleza? Tira print. E aí você vai registrar lá na atividade que você fez, beleza? Então, ó, vou mandar aqui o vídeo de como você vai fazer para tirar print só de uma parte da sua tela aí do Windows, beleza? E aí você aproveita, ok? Vou estar à disposição aí até o final da aula para tirar qualquer tipo de dúvida. Tô no chat também, né? E pode aproveitar aí, tranquilo. Eu vou estar aguardando aí qualquer situação que você precise de mim, tudo bem? E até já.